Ontem à noite nós começamos o tema Maranata, ó vem Jesus, Senhor Jesus. E nós vemos três coisas. Nós olhamos ontem à noite a vida de Jesus e a nossa vida de família, a nossa vida pessoal. E nós vimos que, eu sublinhei três coisas. A vida de Jesus desafia-me a não amoldar-me ao mundo e deixar Deus moldar o meu caráter. O Valdecir já disse ainda há pouco, né? Se nós não permitirmos isso, nem é necessário gastar tempo com a volta de Cristo. Então, a principal coisa, na verdade, assim, tem um hino que diz, a começar em mim. Também em relação à vida de Cristo, é o assunto básico mais importante. Em segundo lugar, nós vimos que a vida de Jesus convida-me a aprender com os exemplos de fé obediente que Deus colocou no meu caminho. Eu sou muito grato a Deus que eu pude vir ontem de manhã para o enterro do Mário. Só fiquei lá um pouquinho no velório, mas o que a Marceli me contou da morte do Mário me deixou muito, assim, com o coração leve. De alguém porque olha para o diagnóstico da biópsia e diz, se Deus me curar, tá bom, se Deus não me curar, Ele continua sendo Deus. Isso faz uma diferença. Quando há 27 anos eu fui operado a primeira vez de câncer, depois já voltei do hospital, estava em casa de novo, fui consultar com o médico. Esse médico me dizia, eu percebi uma coisa, as pessoas que creem não desesperam, porque nós temos um rumo e uma certeza de que Deus cuida de nós, e nós precisamos, e Deus não diz isso só na teoria, Ele coloca exemplos no nosso caminho, às vezes exemplos bem simples e singelos, não precisa ser nada sofisticado, mas permita que Deus abra os teus olhos e tu veja o que Deus colocou no teu caminho e que exemplos Ele colocou no teu caminho. E Ele faz isso para nos fortalecer, para nos dar, digamos assim, como praticar a palavra de Deus. E o terceiro ponto que nós vimos ontem, a vida de Jesus desafia-me a seguir com perseverança o que Deus ensina na sua palavra. A palavra de Deus é a nossa orientação. Claro, você vai encontrar muita gente que diz bobagem. Eu era porteiro de um hotel em Gramado, como estudante de teologia, e de noite, tarde, lá para as 11 horas, chegou um senhor para se hospedar no hotel. Eu não sabia, mas era um ex-governador do Paraná. Ele disse, moço, o que você está lendo? Eu disse, meu senhor, eu estou lendo a Bíblia. Ele disse, mas isso é um livro ultrapassado? Eu disse, não, meu senhor, para mim é um livro real, que fala da realidade agora. Depois eu fui saber que ele perdeu o cargo dele por corrupção. Ele tinha que dizer que a Bíblia é ultrapassada, porque se o mandamento não furtarás vale, então não podia admitir isso. E uma coisa que eu não disse ontem à noite, pelo menos não com clareza, mas o texto bíblico diz isso, quem não permite a vida de Jesus interferir na sua vida pessoal, terá uma surpresa deveras desagradável. Se você reler o texto, de 2 Timóteo 3, você vai ver que tem uma ambulância vindo lá fora, mas não é problema não. Aí, se você ler o texto, você vai ver que 2 vezes o apóstolo Paulo fala do desastre que é de não levar em conta a vinda de Jesus. Hoje eu quero continuar o segundo tema, e agora sim nós vamos olhar para esses grandes sinais dos tempos. Então eu pediria que alguém lesse para nós
de Marcos, capítulo 13, os versículos 1 a 4, por enquanto. Só os primeiros 4 versículos. Alguém que abriu aí, nos leia em alta voz esses 4 versículos iniciais. Ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para cumprir-se. Isso. Muito obrigado. Quando eu fiz 60 anos, os meus filhos me deram de presente uma viagem para Jerusalém. E eu olhei essas pedras do templo que os discípulos viram naquela hora. São pedras de 3 a 4 metros de largura, 1,80 de altura, 4 metros de fundura, as médias. Mas lá no fundo, mais tem uma com 14 metros de comprimento, 1,80 m de altura e 4 de fundura. Então dá para imaginar os discípulos sentados na frente e dizer: Mestre, que construção enorme, essa aqui é para sempre. E Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Verdade, algumas ficaram, mas os soldados romanos ficaram várias semanas derrubando as camadas de cima. Hoje só estão mais as camadas de baixo dessas pedras. As camadas de cima eles tentaram derrubar, e depois de umas 4 semanas os soldados romanos estavam exaustos, porque essas pedras eram pesadas demais. E aí o Pedro e os outros 2 discípulos que estavam, eles perguntaram a Jesus: quando vai ser o grande dia? Vocês veem que a curiosidade sobre quando será o grande dia, ela já afetava os discípulos naquele tempo. Mas por que nós somos curiosos em relação à vinda de Cristo? Por um motivo bem simples. Todos nós caminhamos de ré para o futuro. Ou alguém de vocês aqui pode dizer o que vai ser o seu dia de amanhã, ou depois da manhã, ou no ano que vem? Tiago diz assim: você pode fazer planos, mas se Deus não quiser, não vai acontecer nada que você planejou. Nós vivemos de costas para o futuro, o que nós vemos é o passado. Claro, a gente costuma dizer, não, por exemplo assim, né? Diante dele está todo o futuro. Não. Diante de nós está todo o passado. Por isso na Bíblia tem tantas recapitulações da história. Por exemplo, o velho Josué. Bem no final da vida lá, Josué capítulo 24, ele reúne o povo de Israel e reconta toda a história, desde que eles saíram do Egito até que chegaram na terra prometida e Deus lhes deu as terras. Muitas vezes a Bíblia faz esse tipo de recapitulação, porque é isso que está diante de nós. O que está diante de ti? A tua vida, desde criança até hoje. E na tua vida e na minha vida, nós podemos ver o que Deus já fez. Até aqui nos trouxe, Deus guiou-nos com bondade. Agora, o que está atrás de nós, no futuro, isso só Deus conhece. Nós não conseguimos ver o futuro. E aí a gente ou reconhece que de fato isso está nas mãos de Deus, ou a gente começa a fantasiar. Jesus, ele deu uma resposta para os discípulos. E nós vamos olhar agora os versículos
27 até 30. Eu vou pular um pouquinho, depois eu volto para trás. Versículos 27 até 30. Alguém aqui nos leia esses 4 versículos também. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Bom, vocês, pelo menos uma boa parte, lida com agricultura e sabe de experiência própria como as plantas conseguem antecipar a mudança de estação. Jesus usa isso como comparação. Ele diz: as plantas sabem perceber a mudança de temperatura, a mudança de umidade no ar, e de repente, pé de figo, começam a brotar. Claro, para nós isso não é uma coisa tão drástica assim como é nos países mais frios, ou por exemplo no sul da Argentina, onde o contraste entre primavera, verão e outono é mais forte. Mas todos nós já observamos isso. De repente, a gente percebe brotos. A gente ainda acha que não chegou a primavera, mas a planta já percebeu antes. Então, o que Jesus está dizendo nessa parábola? Existe, de fato, a possibilidade de perceber do que tempo que Deus está preparando. Vamos dizer assim, nós temos um campo eu não tenho mais esse campo de visão, mas normalmente a gente tem um campo de visão mais ou menos um pouquinho para trás da gente, né? Assim, por lado de cá e lá de cá. Então a gente percebe um pouquinho o que acontece de volta. Tente uma vez caminhar daqui da igreja que é na sua casa de ré. Né? Aí tu vais ver quanto tu vês e quanto tu não vês. Mas em todo caso, Jesus diz: essa é a nossa situação. Como as plantas percebem e sabem interpretar os sinais dos tempos, do tempo que dá no nosso clima, assim dá para perceber que o tempo está ficando maduro. E agora, nós vamos ler os versículos 5 até 26. E alguém aqui pode ler em voz bem alta, bem firme, é um trecho maior, mas para a gente olhar de que sinais Jesus está falando. Versículos 5 até 26. Pode ser na linguagem de hoje? Pode. Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou:
Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Quais são os sinais dos quais Jesus fala? Em primeiro lugar, ele fala das falsificações. Eu às vezes fico impressionado como pessoas que assim participam da vida da igreja por muitos anos, como eles não sabem distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Agora, nesse tempo de pandemia, tinha tantas fake news, tantas notícias e tantas coisas falsas, ditas como bíblicas, levando pessoas de arrasto. Muitas vezes eu recebi e-mail ou WhatsApp, alguém perguntando mais isso e aquilo. Tudo bem, a gente está aí para responder. Mas o que mais me impressiona não eram gente novas na fé, não, era gente com caminhada na igreja. Então nós precisamos aprender a discernir a verdade do Evangelho. Por que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão 500 anos atrás? Ele traduziu para o alemão para que todo membro de igreja pudesse conferir a pregação que houve na igreja com a Escritura e perceber isso é bíblico ou não é bíblico. Muitos anos atrás, né? Eu era pastor aqui em Tuporanga, fiz uma pregação, a dona Annelise Berg chegou para mim depois do culto, mas tem 5 coisas que eu discordo de ti. Naquele dia, eu estava com mais um compromisso, logo depois disse, Annelise, hoje não dá para conversar sobre isso, mas vamos sentar essa semana juntos. Em 3 coisas ela me entendeu errado, em 2 coisas ela tinha razão. E no próximo culto eu corrigi aquilo. Disse, olha, a Annelise me chamou a atenção, é isso. Eu contei isso numa reunião de pastores. Os pastores todos me deram um atestado de louco. Eu digo, não. Outro dia eu fiz uma pregação num casamento em Curitiba e usei um exemplo errado. Um exemplo de geometria. Eu nunca fui tão bem em geometria, mas eu achei que estava certo. Mas tinha um engenheiro sentado na igreja e disse, pastor, está errado. Está errado. Aí eu disse, mas como é que é então? Ele explicou e disse, mas era isso que eu queria dizer. Apaguem aquilo, deletem aquilo que eu disse e põem no lugar o que ele falou. Mas está certo isso. Está certo isso. Porque não é pelo fato de o Martin dizer, ou do Valdecir dizer, ou a Lília dizer, ainda não é verdade. E claro que nós podemos nos confundir, até maliciosamente omitir aquilo que nós não gostamos de ouvir. Não é assim que a gente, aqueles versículos bíblicos que pegam no pé da gente, esses a gente prefere colocar de lado. Então aprender a discernir entre verdade e falsificação. Quando meus filhos eram adolescentes, é um capítulo sempre complicado, ter filhos adolescentes e
e tratar do tema da fé. E naquele tempo, o devocionário que nós tínhamos era o Castelo Forte, e o Castelo Forte tinha muitas meditações boas, mas uma vez ou outra tinha um negócio meio confuso lá no meio. E daí, mas eu não queria deixar de ler, então o que eu fazia? Eu dizia, se tiver uma coisa errada no devocionário, ou vocês duvidarem de uma coisa, vocês podem duvidar aqui na mesa. Quem achar uma coisa errada no devocionário pode. Os meus filhos viraram especialistas em cavocar um texto de meditação, e se achasse uma coisa que ou eles não entendiam direito o que estava errado mesmo, pode ter tinha alguma coisa que estava meio torta, aí isso era. Claro que quando eles foram para o colégio, tinha um colégio evangélico em Curitiba, e tinha um culto no colégio evangélico, e naquele culto as coisas eram meio tortas, que eram ditas lá, né? Eles eram os moleques que incomodaram aquele pastor lá. Os filhos do Marte, né? Mas meus filhos também fizeram isso comigo. Pai, eu queria que tu dissesse hoje no culto. Eu disse, não, eu não entendi. Não é isso, mas é assim. Então, mas os 5 aprenderam a distinguir em cima e embaixo. Muitas vezes quem diz, não, vocês não entenderam certo, isso aqui está escrito, é isso e isso. Mas se a gente diz, não, meu filho, tu não, nesse negócio de eu duvidar do pastor, duvidar que está escrito, não, é mesmo que duvide da Bíblia. Se eu não duvido, então eu posso explicar. Se eu não sei explicar, eu vou perguntar para alguém. Quando eu comecei com o pastor Alfredo Wagner, eu disse que o pessoal podia fazer perguntas, não demorou muito a quem veio o pastor. O que é o 666 no Apocalipse? Eu disse, eu vou responder no culto que vem. Chegou o culto que vem, eu ainda não sabia, ele disse, olha, eu estou estudando o assunto, fica para depois. E eu ando toda empurrando adiante. Tem coisas que eu não sei, então eu vou dizer que eu não sei. Mas aquilo que é essencial para a salvação, entre luz e treva, entre certo e errado, a palavra de Deus nos dá clareza. Eu fui visitar uma vez uma igreja no Mato Grosso, tinha um pastor um pouco complicado que eles estiveram lá, e ele disse, olha, vocês não podem duvidar do homem ungido de Deus. Mas o homem dizia bobagem. E daí, eu conversei com um pedreiro, que era membro daquela igreja, perguntei, como é que vocês enfrentaram isso? Ele disse, eu me lembrei de Saul. Ele era um homem ungido de Deus, mas Deus retirou a unção dele. E daí ele disse assim, se Deus é assim, ele vai retirar a unção dele. E de fato aconteceu. De repente, esse pastor foi exposto não só no seu equívoco, na sua malícia, ele teve que ir embora. Mas esse pedreiro sabia discernir, dizer, não, isso aqui não combina com a verdade. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa dura, não estou dizendo isso por causa do Vale de Cisne, isso vale para mim também. Uma vez um pastor, eu falei numa reunião que eu tinha uma dúvida, um pastor mais velho chegou para mim e disse, Marcos, eu nunca vi que você tem dúvidas. Eu digo, claro que eu tenho dúvidas. Sim, mas nas tuas prédicas, não, eu não prego sobre o que eu duvido, eu prego daquilo que eu tenho certeza. É óbvio. Se alguém me pergunta se eu tenho uma dúvida, mas eu prego, eu falo daquilo, isso é minha incumbência. Então eu posso admitir que, mas eu não, se eu é para ajudar um outro, eu não vou dizer daquilo que eu duvido, eu vou dizer daquilo que eu tenho certeza. Então, em primeiro lugar, vai ser um tempo de falsificações. Alguém vai dizer que é profeta, mas enviado por Deus, ungido por Deus, mas está ensinando coisa que vem da cabeça humana, da mente dele, do coração dele. Ou vai dizer que ele é o Messias. Não tinha aquele Henri Cristo que andava aqui em Florianópolis. Um dia ele anunciou que ele era o Cristo que estava voltando. Uma senhora chegou para o pastor Adelário e perguntou, pastor, mas tem um cara lá na praça, na figueira lá, dizendo que ele é o Cristo. O Adelário disse assim, como é que está escrito na tua Bíblia? Então se verá de um lado do céu para o outro. Tem que ir até na figueira para ver. Tem alguma coisa errada na tua cabeça. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa. Claro que vai haver acontecimentos catastróficos, né? Catástrofes, a Bíblia descreve várias, menciona várias. E claro que dá para dizer, a pandemia que nós passamos agora, sem dúvida é um sinal do quê? De que Deus continua no controle da vida e que ninguém pensa, eu não dependo de Deus.
Quem há 2 anos passados pensava que ia parar tudo como parou? Não só para nós aqui nos países ricos, né? onde tudo funciona sempre às mil maravilhas e coisas assim, não. De repente colapsou tudo. Eu tenho um sobrinho que era piloto lá nas Arábias, assim, de um dia para o outro, não tem mais passageiro, não tem mais piloto, pronto, demitido, pronto, está tudo pendurado. Então, sim, essas catástrofes vão acontecer, mas elas não são castigo, elas são palavra de advertência. E os únicos que entendem as advertências que tem por aí são aqueles que conhecem a mensagem, a esperança da volta de Cristo. Então a nossa tarefa não é de aumentar o medo, o desespero das pessoas no meio, mas sim de ser instrumentos nesses tempos de advertência para dizer, mas existe uma esperança. Mas existe uma esperança. É claro que no começo, quando não se sabia como era a doença, era uma coisa de alto risco de cuidar de doentes, porque não se sabia o que fazer. O médico anestesista que lá em São Luís, no Nordeste, tinha que entubar pacientes de Covid. Ele disse, eu nunca tomei tanto banho. Porque ele entubava um, ia tomar banho, se vestia de novo, ia entubar o outro. E como ele era colega de faculdade da Cláudia, ele contou para a Cláudia o desespero. O médico, um dos médicos que trata nos meus olhos, a mulher dele tinha câncer, ele tinha que atender pacientes e diz assim, em casa eu entrava na lavanderia, tirava a roupa, tomava banho, punha uma outra roupa e ia para dentro de casa, porque não podia contagiar a minha mulher, que era paciente de risco. Assim, é claro, mas quem nesse contexto podia dizer alguma coisa? Olha, vamos ser sensatos. E louvado seja Deus que houve pessoas que se dedicaram a servir, que se dedicaram a fazer o necessário. Então, as catástrofes, já houve catástrofes maiores no passado. Há 100 anos atrás, a pandemia da febre espanhola matou 50 milhões de pessoas. Até agora morreram 5 milhões de pessoas. Foi uma coisa, só que naquele tempo isso não foi noticiado, porque a gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso. A pandemia da Espanha para cá levou 2 anos para chegar aqui. Ela durou 6 anos ao todo. Não é? Então, mas qual é o sentido disso? O sentido disso é de dizer assim, não é o homem que está no controle da vida, é Deus que está no controle da vida. E nós que conhecemos o Senhor, temos uma tarefa bem específica nesse tempo, de apontar para o Deus eterno. Mas tem mais uma coisa. O que a Bíblia diz aqui? Que em relação aos cristãos, virão perseguições. As pessoas não vão gostar de ouvir que Deus continua no controle da situação, que a vida e que tudo está nas mãos dele, e que importa olhar para o Deus eterno. E nós percebemos, claro, a gente percebe a hostilidade à fé cristã. Dificilmente você vai ouvir num canal de televisão aberto no Brasil alguma notícia positiva em relação aos cristãos. Mesmo esses canais que pertencem à Universal, o Edir Macedo e companhia, as fisgadas em relação aos cristãos, jornais, então, não tem. Muito mais ainda na Europa e nos Estados Unidos. Então, a hostilidade a gente já percebe. Mas isso não é nada ainda. Vai piorar. A pergunta é, você permite Deus trabalhar o teu caráter para que na hora do pega para capar, você vai ficar firme ou você vai cair fora? Esse é o grande. Jesus diz, não, vocês vão ser perseguidos. Ou você vai ser colocado num aperto. E aí, ou você fala o que o Espírito Santo te faz dizer, ou você
inventa uma desculpa e faz de conta que não tem nada a ver com esse Jesus. Então, isto é uma realidade. Tem partes no mundo, tem lugares no mundo onde isso é real. O meu filho Marcos trabalhou um tempo na Índia e, pela mão de Deus guiar, né? Eles tinham contratado uma moça para ajudar dentro de casa, junto. Ela não veio. Eles tinham mais alguns endereços, mas já tinham jogado no lixo, procuraram no lixo, acharam um bilhete do nome de uma moça. E essa moça era cristã. Então eles contrataram ela trabalhou 3 anos com eles. Só que essa moça, o pai dela era hindu, a mãe e ela eram cristãs, e o irmão. Então, enquanto o pai era vivo, eles não eram perseguidos. Moravam no bairro hindu, tinham uma casa própria. Quando o pai morreu, o motivo para elas não ser perseguidas tinha desaparecido, era o pai. E elas foram tão perseguidos que tiveram que sair da sua casa e ir morar num bairro muçulmano, porque na Índia os muçulmanos toleram os cristãos, mas porque eles também são perseguidos pelos hindus, que são maioria. Mas não podiam mais morar na sua casa, tinham que passar a morar de aluguel. Vocês nem imaginam com quantas dificuldades os cristãos lidam nessas bandas assim, China, Índia, Tailândia, Indonésia. Um tempo na China se tolerava os cristãos, de repente assim, né? Estão proibindo qualquer símbolo de cruz, alguma coisa num prédio. Eles não querem que se descubra que aqui tem uma casa onde cristãos se reúnem. E isso vem para cá também, só que de uma forma diferente. A perseguição dos comunistas foi muito mais visível. A perseguição no mundo ocidental é muito mais sutil. O marido da Karina, meu genro, ele é economista. Quando ele era professor de universidade lá na Inglaterra, ele disse assim: se você entrar na maçonaria, então você pode ser promovido. Se você não entrar, você está fora do nosso cartel. Ele preferiu abrir mão da sua carreira de professor universitário. Então, esses apertos vêm assim, sorrateiramente. Não tenham medo, diz. A diferença que os cristãos fazem nesse contexto. Por que eles não têm medo? Porque, claro, nós temos medo. Mas nós temos um Senhor. Quando nós morávamos aqui, nós buscávamos leite lá no Chimbeco, no Chuma, lá a dona Elma, que faleceu ontem. E eles tinham uma dog grande, assim. A dog me conhecia. O Daniel era um molequinho, assim, de 5, 6 anos, né? Ele não ia lá dentro sozinho, mas na minha mão ele até tinha coragem de atiçar aquele cachorro. É mais ou menos assim. Quem sabe que está na mão de Deus, ele não precisa ter medo. Porque por mais cara feia que o diabo faça, ele vai ter que respeitar aquele que me sustenta. E Jesus diz uma vez: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Isso não é o perigo maior. Tenham medo daquele que pode matar o corpo e a alma. Sabe o que é isso? O diabo. Porque quando uma pessoa nos ataca ou nos ofende, nós temos que ter, na verdade, pena dele. Porque ele está sendo instrumento do diabo. Ele está sendo manipulado pelo diabo. Mas Jesus segurando a nossa mão, nós podemos ter até uma palavra de consolo. Pode ler na Bíblia, em Atos capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado. As pedras caíram em cima dele, ele levantou seus olhos para o céu e disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem parado do lado do Pai, diante do trono, ao lado do trono de Deus. O pastor Assis Gil sempre dizia: o Filho do Homem, Jesus se levantou de pé por ver Estevão morrendo apedrejado. E aí o que Estevão pede pelos que estão jogando as pedras?
inclusive pelo apóstolo Paulo, que não tinha idade ainda para tirar a pedra, por isso estava segurando os casacos naquela hora. Ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado, não põe na conta deles. O apóstolo Paulo, ele não era cristão naquele tempo, ele ouviu isso. Quando depois, no caminho para Damasco, Jesus encontrou com ele, aquilo tudo veio à tona de vez. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Jesus que tu persegues. E a oração de Estevão foi ouvida na conversão de Paulo. Então, não tenham medo, não. Vai ser assim, vai ser duro, mas tem uma coisa. Deus tem um propósito com tudo. Nada foge do propósito de Deus. Sublinho mais uma última coisa. Jesus diz que esse tempo será abreviado. Senão ninguém se salvaria. Senão ninguém suportaria. E será abreviado por causa daqueles que forem fiéis. Se você ler lá no começo de Apocalipse, tem numa carta diz assim, né? Vocês serão perseguidos por 10 dias. Quer dizer, Deus já colocou limite de qualquer perseguição. Deus permitiu para o diabo fazer o Jó passar por sofrimento. Mas ele sempre pôs limite. Tu podes tirar tudo dele, mas não podes tocar nele. Tu podes tocar na saúde dele, mas não podes lhe tirar a vida. Assim é Deus. Ele permite, sim, ele permite coisas difíceis. Então, os sinais dos tempos, eles vão fazer, meus amigos, e nós vamos ser os mais afetados por isso. E aí a nossa fé se comprova. E na história da igreja sempre foi assim. O sangue dos mártires era a semente da igreja. Quantas pessoas se converteram no Império Romano porque cristãos foram queimados vivos ou foram devorados pelas feras e fizeram isso ajoelhados adorando a Deus. Em 1600 e uns quebrados, a data agora não me recordo, o rei da França mandou queimar 10 pastores presbiterianos numa praça na frente do seu palácio. Se reuniram 10.000 pessoas para olhar aquele espetáculo. E tinha um cardeal católico assistindo esse espetáculo. E esse cardeal católico fez uma anotação no seu diário sobre o que ele viu. Ele disse para esses pastores, porque na França surgiu o costume de que quem morria queimado vivo por causa da sua fé, morria cantando um salmo. Então, para esses 10 pastores não cantar nem o salmo enquanto que eram queimados vivos, lhe haviam cortado a língua, antes de os amarrar no poste e pôr o fogo. Mas o cardeal escreve, apesar da língua cortada, dava de saber que salmo eles estavam cantando, porque dava de adivinhar a melodia. E aí o cardeal escreve embaixo, 100 pastores pregando por 10 anos pregações inflamadas, não iam comover tanto aquela multidão como aquele canto mutilado daqueles 10 pastores que foram queimados. A multidão que veio lá para ver um espetáculo saiu chorando. Deus usou um sofrimento inimaginável para a glória dele. Mas o sofrimento será limitado. Uma última coisa. Agora, qual é o papel dos servos de Cristo nesse tempo? Vamos ler o último trechinho do nosso texto bíblico, que são os versículos 31 a 36. Alguém leia ele, por favor, de alto e bom som. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, assentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um
e sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Jesus termina essa sua explicação com mais uma parábola. E essa parábola fala da nossa tarefa, nós que somos servos dele, servos de Jesus. E ele diz o que é importante. E ele usa uma comparação. Alguém sai de viagem, tem uma porção de empregados, dá para cada um uma tarefa, e diz: façam isso enquanto eu viajo, e estejam fazendo o que eu mandei quando eu voltar. E se ele voltar de surpresa, ele encontre todo mundo fazendo a sua tarefa. Então, na verdade, o que nós fazemos enquanto esperamos a vinda de Jesus? Nós não sabemos a hora. Mas o que Jesus quer de nós? Que nós sejamos encontrados fazendo o que Ele nos mandou fazer. Sendo servos fiéis. Não, imagina numa casa antiga, né? Um tinha a tarefa de cuidar da horta, outro tinha a tarefa de cuidar do jardim, da arrumação, outro tinha tarefas na cozinha. Imagina uma casa com 50 escravos, né? Cada um tinha uma tarefa lá dentro. E tinha um na porta para vigiar a porta. Todo mundo na sua tarefa. E o que Jesus diz que Ele quer? Quando o dono da casa voltar, ele encontre todo mundo fazendo aquilo que ele recebeu de tarefa. No Novo Testamento tem uma palavrinha, especialmente nas cartas, tem uma palavrinha que se repete muitas vezes. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito é uma palavrinha só. Em português, essa palavrinha é traduzida uns aos outros. Essa palavra, uns aos outros, ela é usada no Novo Testamento mais ou menos com uns 26 verbos. Não dá para enumerar todos eles. Mas se você for procurar, você vai encontrar assim um ensino grandioso. Servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. Nós recebemos tarefas diversas e dons diversos e capacidades diversas. E o que a gente tem para fazer com essas capacidades? É para servir aos outros, uns aos outros. Por isso é tão importante a gente perceber que dons Deus me deu, que coisas, o que Ele quer que eu faça em seu reino, na sua obra. Me lembro de uma senhora aí em Fundo dos Canoas, os filhos casaram, saíram de casa, o marido trabalhava, ela era dona de casa, estava lá sozinha, ela, o que eu vou fazer? Ela vê uns moleques na rua, né? Uma rapaziada de 12, 13, 14 anos brincando na rua, e ela sabia, o pessoal do tráfico de drogas gosta de encampar essa gurizada. Ela achou todo dia um bolo e convidou essa molecada: vocês podem comer um pedaço de bolo, tomar um xícara de café, mas tem que sentar na minha cozinha. E ela aproveitava para conversar nesses 10, 15 minutos, depois a gurizada ia brincar de novo. Eu conheci um desses moleques, ele tinha 17, 18 anos, e aí eu perguntei: por que teus irmãos todos entraram na cena de drogas, por que você não entrou? Por causa do bolo da Frau Sowieso. Uma coisa muito simples, mas a conversa com aquela mulher temente a Deus fez com que esse menino tivesse uma referência que não fosse as tentações das drogas. Então, servir com o dom que Deus nos deu. E vejam, servir é trabalhar para os outros sem ter troco de volta. Porque quando o Novo Testamento fala de servir, fala do servir do escravo, do trabalho do escravo que não ganha salário. Em segundo lugar, confessai os vossos pecados uns aos outros. Está lá em Tiago. Uma das marcas do cristão
é que ele crê no perdão de Jesus. Se eu creio no perdão de Jesus, eu posso admitir os meus erros. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que eu esperneio para fazer isso. Quando a minha mulher me flagra que eu não escovei os dentes, né? Ela pergunta, tu escovou os dentes? A tentação é dizer, não, eu escovei. Mas nós, como cristãos, é uma marca registrada. Nós não precisamos fazer de conta que não temos pecado, porque nós temos quem perdoa, nós sabemos quem perdoa. E na medida em que nós podemos admitir os nossos erros, e admitimos nossos erros, nós podemos encorajar as pessoas que vivem à nossa volta a admitir os seus erros e também levar o fardo do seu pecado para aquele que perdoa. Ainda mais, sujeitar-se aos outros, aceitar que Deus deu aos outros um outro dom. É muito engraçado isso, né? Mas como casal, a gente, com o tempo, descobre, nós temos dons bem diferentes. Né? Para mim, eu não sei distinguir cores. Né? Se eu estou vestido assim, umas coisas mais ou menos combinam, porque a Ula colocou as coisas na mala assim, bonitinho, para eu saber na sequência que eu tenho que vestir. Não é? E se uma vez os alunos lá na FATEC me viram todo assim, todo colorido, todo pintado, disseram, a Ula não está em casa. Eu não tenho esse dom, ela tem o dom. Às vezes eu tenho em dizer, não, tu vai pôr isso, senão eu não vou pôr. Né? Mas sujeitai-vos uns aos outros. Quer dizer, aceita que Deus deu ao outro um dom que você não tem. Porque no conjunto do povo de Deus, ele distribuiu dons diversos. E ninguém tem todos os dons. E vou ser franco para vocês. Normalmente isso é o mais difícil para pastor aprender. Que há outros que têm dons. Eu sou muito grato quando eu ouço prédicas de pessoas que não são pastores. Nós tínhamos um músico lá em Curitiba, um moleque que era muito bom. Era muito bom. Quando eu sabia que ele pregava, eu já tinha ido no culto de manhã e ia de noite de novo só para ouvir esse moleque. Eu digo moleque que deve ter uns 40 anos. Quando ele começou, eu tinha uns 25. Dons diversos. Aprender e isso é uma coisa que faz diferença no mundo. E por último, quero sublinhar: levai as cargas pesadas uns dos outros. Gálatas 6:2. Estar disposto a sofrer pelo outro, a carregar o fardo. Você nunca percebeu que quando alguém carrega o fardo do outro, o fardo fica mais leve? E quando alguém reparte a alegria com o outro, a alegria fica dobrada? Eu já mencionei ontem, né? Claro que eu volto e meia temos pega. Mas quando nós conseguimos resolver algo que nos causa um problema entre nós, e nós aprendemos a lidar com isso, que coisa maravilhosa, quando Deus nos reconcilia, nos faz um ajudar a carregar o outro. Então, esse exercício, na verdade, o que marca a vida dos cristãos, que sabem interpretar os sinais dos tempos, essa mutualidade, de um estar aí para o outro, de um te ajudar o outro. E isso é algo que enriquece a vida. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos nos propor a descobrir como nós podemos ser servos de Cristo nesse mundo e que essa mutualidade transpire em nossa vida. Porque o mundo vai observar isso, ele vai perceber isso. E vai perguntar por que vocês são assim. Queremos orar. Querido Senhor Jesus, é verdade, tu colocaste e colocas sinais de que tu realmente voltarás.
que o mundo não tem controle de si mesmo, mas que ele está nas tuas mãos e tu guias a história. E tu sempre de novo mostras a sua soberania. E diante de ti todo o nariz empinado vai ter que se curvar. Toda pessoa que levanta a voz contra ti, que se esnoba, vai ter que reconhecer: eu não sou dono, eu não sou Senhor. Mas, Senhor, diante desses teus sinais, tu nos chamas para sermos teus servos. Sermos testemunhas da tua palavra, que tu nos vais dar as palavras certas na hora certa. E que tu queres que nós sejamos teus servos, que estejam de prontidão, que estejam servindo quando tu voltares, fazendo aquilo que tu mandaste. Por isso, Senhor, mostra-nos a cada um de nós a tarefa que tu nos deste, no espaço que eu estou, no emprego que eu estou, no trabalho que eu faço, nas amizades que eu tenho, no convívio que eu tenho. Ó Senhor, se tem alguém de que eu me lembro que tem um fardo para carregar, que eu vá lá e ajude a carregar o fardo dele. Se eu tenho uma maneira de ajudar alguém que precisa de ajuda, que eu sirva a ele. Se eu tenho que suportar uma situação difícil por causa de uma pessoa difícil, então que eu carregue o peso dela. E assim, Senhor, nós nos exercitemos na mutualidade, para que teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus o Rei.